Muito bem, boa noite, professor. O que é que você, da primeira partida, comandando o time, pode destacar, como você fazer uma análise, na realidade, dessa partida e, consequentemente, do resultado? Bom, boa noite. Primeiro a gente lamenta muito o resultado, né? A expectativa de todos aqui era de conseguir uma vitória, né? Mas infelizmente não veio. No meu entendimento, a gente fez um bom primeiro tempo, com um bom volume de jogo, pressionando a equipe deles e, ao mesmo tempo, tirando a principal jogada deles, que era o contra-ataque. Então, nossa linha de defesa teve uma postura muito boa, setor de meio ali, principalmente com o Léo e o Rodrigo Andrade, o GG vindo por dentro também, aproximando do Torres, conseguiram fazer boas combinações e faltou talvez um pouquinho mais de tranquilidade próximo da área para fazer a melhor escolha. A gente estava conseguindo chegar nos 20, 30 metros finais ali, mas pecando muito no penúltimo passe. Na bola que a gente acertou, o Léo conseguiu fazer uma boa jogada, achar o Diego ali, fizemos o gol. No intervalo a gente conversou principalmente nesse sentido, voltamos no meu entendimento durante uns 10, 15 minutos ali com o mesmo volume. Depois a equipe sentiu um pouco. Eu achei que a gente baixou um pouco as linhas de marcação. A proposta não era essa, era continuar pressionando o adversário. É claro que numa partida é muito difícil você fazer isso o jogo inteiro, mas a ideia era continuar pressionando, marcando alto. Mas a nossa equipe sentiu um pouquinho, baixou e acabou oferecendo um pouco de possibilidade do adversário ficar circulando a bola próximo da nossa área. E quando a gente retomou novamente, né, o controle da partida, foi onde saiu o lance ali do escanteio, numa segunda bola, que é algo assim que a gente vai ter que corrigir. É inadmissível tomar um gol daquele dali, né? Se o zagueiro não fizesse o gol, tinha mais uns 3 ou 4 para fazer o gol. Mas isso é de uma equipe que está sendo reformulada, né? Diga-se de passagem, em relação, eu peguei do time titular do ano passado apenas o Léo. Então, uma equipe que está sendo reformulada e a gente vai tentar, com pouco tempo que nós temos de treino, corrigir isso aí. Mas no final ali, lançamos a equipe para o ataque, colocamos 2 centroavantes, adiantamos 2 extremos e continuou criando chances. O penúltimo, como eu falei, o penúltimo passe, a ansiedade para fazer o gol atrapalhou muito e por isso eu acredito que a gente não saiu com a vitória. Léo, boa noite. Hoje a equipe demonstrou as mesmas deficiências dos últimos jogos. Fruto do trabalho antigo e tal, você teve pouco tempo para poder agitar esse time. E aí você vai para a última rodada com chances remotas de classificação. Na sua análise, onde foi que o Vitória mais pecou no jogo de hoje? Olha, eu acho que assim, primeiro a gente lamenta muito, né, de ir para essa última rodada nessa situação, tendo que esperar a combinação de resultado. Não era isso que a gente esperava chegar, mas era um cenário que já, de uma certa forma, também já desenhava em rodadas anteriores. Eu vim também para fazer todo um planejamento de uma temporada e, naturalmente, as correções vão acontecer. O ideal era que acontecesse apenas nos treinamentos para a gente chegar nos jogos, mas vai ter que acontecer essas observações e essas correções dentro dos jogos, o que é ruim, mas é o que a gente tem nesse momento, né, de disputa ainda de Copa do Nordeste e uma Copa do Brasil que vem pela frente aí. Mas, de qualquer forma, eu fiz algumas observações, sim, e a gente tem que ir corrigindo ao longo dessas partidas. Eu acho que o principal ponto é ter um pouco mais de tranquilidade próximo da área, muito ansioso para definir a jogada. Eu acho que a gente conseguiu ter um volume bom. O mais difícil do futebol é você chegar ali naqueles 20, 30 metros. E a gente conseguiu chegar inúmeras vezes, né? Mas tinha um momento que era para chutar, a gente tocava, um momento para cruzar, a gente travava a bola. Então são coisas assim que a gente vai tentar, claro, ir fazendo a correção. E não podia também, naquele momento do jogo, a gente baixar um pouco a guarda e trazer a equipe deles para dentro do nosso campo, principalmente jogando em casa.
Léo, no primeiro tempo, eu percebi a marcação foi mais uma transição rápida para fechamento de espaço. Já no segundo tempo, eu observei uma pressão pós-perda, né? Eu achei até interessante essa mudança feita de um tempo para o outro. Mas você acredita que a parte física desse time, que a gente já vem comentando há um bom tempo, possa ter atrapalhado? Olha, é difícil julgar isso, a gente está conversando com todos os departamentos. Eu acho que assim, são alguns fatores que colaboram também. A característica de alguns atletas, sim, mas assim, o Rodrigo Andrade estava fazendo uma partida impecável, tomou uma pancada durante o segundo tempo. Querendo ou não, o jogador sente um pouco, né? Em razão da gente ter que propor o jogo o tempo inteiro. Talvez se tivesse feito o segundo gol, teria uma tranquilidade maior, mas a gente fez 1-0 e sabia que podia acontecer o que aconteceu, tinha que continuar em busca do segundo gol. Então acho que em razão da gente ter que propor o jogo o tempo inteiro, acabou desgastando muito a equipe, mas o futebol é um todo, a gente está atento a tudo. Eu acho que a equipe bem organizada taticamente, ela vai correr menos e vai cansar menos, né? Eu penso assim. Léo, você fez o que pôde, né? Fez as alterações que você tinha para fazer, mas como é você olhar para o banco de reservas, você vê que tem aqueles jogadores que você tem que substituir, mas que o resultado não vem dentro de campo, principalmente naquele terço ali mais próximo do gol do adversário? Eu penso que assim, na partida de hoje, a linha de defesa como um todo fez um bom jogo, os laterais, principalmente o Railan, apoiou bem, o Zeca fez um trabalho também de aproximação ali, fez boas combinações ali com o Rodrigo Andrade, com o Thiago, principalmente no primeiro tempo, e o jogo foi passando, o GG entrou com uma função tática ali de fazer um quarto homem, abrir o corredor para o Railan. Acho que ele fez isso bem até certo ponto, mas a pretensão era de depois colocar alguns jogadores pelo lado do campo, que a gente sabia que a equipe deles iria sentir. Infelizmente hoje não encaixou tão bem nesse setor. A gente espera que, né, com a sequência da competição, a gente possa ter sim, até porque a gente precisa, pelo que a gente tem pela frente de competição, a gente não pode ter só o jogador, determinadas peças para determinadas posições. Nós temos que ter 2 peças, no mínimo, para cada posição, de um bom nível, e eu sei que o Vitória está atento a isso e a gente vai incorporar ainda mais essa equipe. Léo, boa noite. Logo depois do intervalo, o Vitória voltou muito ativo no jogo, né? Teve chances ali para fazer o segundo gol e logo depois o Jacuipense começou a criar também chances de perigo antes mesmo do gol. O que deu errado nesse meio termo ali entre a pressão que vocês exerceram no início do segundo tempo e depois essa baixada no ritmo do time? A ideia não era essa, a ideia era continuar pressionando ali para fazer o segundo gol. Como eu falei agora há pouco, talvez se a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade naquele início do segundo tempo, já tinha definido o jogo, faz 2-0, você tem um total controle do jogo. Mas eu acho que assim, veio o desgaste até pela sequência de jogos também. Estou chegando agora, não é questão de fazer defesa, até porque a gente está entendendo o processo agora, mas essa equipe vem numa sequência muito grande de jogos, acontece, é natural ter o desgaste também, mas eu acho que assim, o Rodrigo ele ter sofrido aquela pancada ali, eu acho que foi fundamental, estava tomando conta do meio de campo ali, acabou se desgastando muito e caiu, e assim com ele também alguns atletas sentiram, mas como eu falei, a gente tem que ir buscando jogadores com a mesma característica para substituir quando acontecer isso aí, para manter a equipe dentro do mesmo nível físico. Bom, Léo, o tempo é muito curto, você já tem jogo na quarta-feira pela Copa do Nordeste, tem, enfim, a última rodada dia 26, enfim, com um grau de preocupação muito grande, mas no jogo de hoje ficou claro que não tem como reforçar mais para o Baiano, mas para outras competições sim, que o Vitória precisa ter um reforço na criatividade ali naquele meio campo. Parece que está faltando homens para aquela posição que você não tem. Já conversou com a diretoria sobre isso? Está conversando? Ou só sentiu hoje no jogo? Olha, a gente sabe que tem
tem toda uma temporada pela frente. É ruim, é sofrido, o torcedor dá sentido da equipe ir para essa situação para a última rodada, tem que depender de outros resultados, mas tem a Copa do Nordeste, principalmente visualizando lá na frente a disputa da Série B. A gente precisa, assim, encorpar ainda mais. Tem uma base boa, no meu entendimento, mas precisamos encorpar ainda mais. A diretoria está atenta a isso, a gente vem conversando, é algo que é conversado internamente em cima daquilo que a gente precisa, né? E espero que o quanto antes a gente consiga dar esse acréscimo ainda maior dentro do elenco. Após a sua chegada essa semana e após ter a conversa com os jogadores em dois momentos, primeiro no vestiário e depois no treino, né, no campo de treino, como é que você notou, como é que você analisou a situação emocional do elenco do Sport Clube Vitória? Não, eu vejo assim, todos chateados e preocupados com o momento, com a situação, mas é um grupo de jogadores bastante experiente, né? Tem sim alguns jogadores jovens, né? Mas a maioria são jogadores tarimbados que já passaram por esse momento também. Eu acho que esse não foi um fator que atrapalhou hoje. Eu acho que a equipe mostrou personalidade o tempo inteiro, não chegou atrasado, não fez falta desnecessária, não ficou muito ansioso dentro da partida. Eu penso que assim, talvez faltou um pouco de tranquilidade próximo da área para fazer a melhor escolha. Isso sim, que até pelo momento também e talvez até pela falta de entrosamento de uma equipe que está sendo formada agora. Léo, o seu xará, o Léo Gamalho, ele jogou muito dentro da área no primeiro tempo, mas percebeu que estava bem marcado e acabou saindo, flutuando às vezes pela direita, às vezes pela esquerda. Essa foi uma orientação sua para ele, depois que você percebeu essa marcação no primeiro tempo e no segundo tempo ele jogou mais fora da área? O Léo é um jogador muito experiente. 37 anos, é um jogador que você não precisa passar muita orientação, você vai passar a ideia de jogo, algumas situações ali de posicionamento, mas ele mesmo faz a leitura ali dentro do jogo, onde tem o espaço. A gente sabia que ele seria muito visado, bem marcado. Agora, tem bastante ajuste para fazer dentro da equipe, para fazer com que essa bola chegue mais vezes de uma forma mais clara para o Léo, né? Ele hoje fez mais o trabalho de pivô, de escorar, do que bola para chegar para ele definir. Nós temos que buscar trabalhar em cima disso aí, e modéstia à parte, as minhas equipes, eu sempre privilegio muito a questão do centroavante. As duas últimas Série B a gente conseguiu fazer 2 artilheiros, né? Caio Dantas e o Poveda na última, e com o centroavante nato, igual nós temos aí o Léo Gamalho, a expectativa é essa, de fazer uma equipe fazer com que a bola chegue mais vezes no centroavante.